Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br/IPTU. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. No Banqueta em Foco de hoje, recebemos Gilson Amorim, pré-candidato a vice-prefeito de Nova Lima pelo Partido Republicanos, na chapa do pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, para toda Belo Horizonte e também para Nova Lima. Além disso, estamos em todo o nosso Brasil, pela Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro, em todas as antenas por satélite de nosso país. Gilson, um prazer recebê-lo aqui nessa nova empreitada de ser pré-candidato a vice-prefeito de Nova Lima. Fred, o prazer é todo meu. Quero te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo excelente trabalho que você presta ao cidadão novalimense, né? Você que dirige com tanta competência a TV Banqueta, sempre com uma imparcialidade que é louvável de elogio. Obrigado, Gilson. Eu conheço bastante o Gilson, mas se apresente, Gilson, para o nosso telespectador. Quem é Gilson Amorim? Eu sou o Gilson, né, Amorim, nascido em Bicalho, criado em Bicalho. Eu tenho 54 anos, eu venho de uma origem de uma família muito simples. Eu tenho 4 filhos. Meu pai é o Dilson Ribeirão, trabalhador da mineração Morvelho, trabalhou muitos anos, né, na mina. É uma das vítimas da silicose. A minha mãe é a Dalvinha, né, uma pessoa também muito simples, que começou a trabalhar muito cedo. Minha mãe perdeu a mãe quando ela tinha ainda 7 anos de idade, e ela teve que iniciar, né, a vida no trabalho quando ela tinha 12, 13 anos. E aquilo que era um grande problema na vida da minha mãe acabou se tornando uma grande oportunidade. Minha mãe teve a sorte, né, de trabalhar na casa, né, de um dos ingleses que trabalhava na mineração Morvelho. E nessa família ela foi muito bem recebida e aprendeu a costurar, aprendeu a bordar e aprendeu, né, com muita convicção o poder da educação na vida, né, de uma pessoa. E a minha mãe, ela trouxe isso para a nossa vida, né, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que a educação era o único meio que a gente tinha para transformar, né, para melhorar a nossa vida. E foi assim que eu comecei a mudar a minha vida. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu iniciei os meus estudos na escola de Honório Bicalho, né, escola estadual Josefina Vanderlei, onde eu cursei até o 4º ano. E na minha época tinha a prova de seleção, né? Em Bicalho só tinha até a 4ª série, e ao término da 4ª série os alunos passavam por uma prova de seleção. E eu tive a felicidade de ser aprovado nessa prova de seleção, eu mais 3 amigos, né? A Cristina, a Maria Selma e o Hernando. E passando nessa prova de seleção, eu fui estudar no estadual. Onde eu cursei no estadual Augusto Lima, né? Aqui na sede, né, do município, onde eu cursei de 5ª a 8ª série. E para mim foi muito importante, porque quando eu cheguei no estadual, né, eu convivi com pessoas que tinham um nível, né, de formação, né, um nível bem acima do meu nível, né? E isso me fez lutar, né, me fez procurar, me fez tentar dedicar ainda mais para que eu pudesse acompanhar a turma. E com essa oportunidade que eu tive de estudar no estadual, de 5ª a 8ª série, eu desenvolvi bastante meu conhecimento. Quando eu estava na 8ª série, por influência de vários amigos, né, que Deus vai colocando pessoas na vida da gente, né? E graças a Deus eu tive a sorte ao longo da minha vida de ter convivido com pessoas do bem, né, que me ajudaram muito. E na 8ª série, um grupo de amigos, né, estavam se preparando para fazer prova no Senai, né? O Senai antigamente era uma grande estrutura, né? O Senai formou muita gente.
E naquela época eu não tinha tanto conhecimento, porque é muito simples, né? Hoje a gente vê Bicalho, né, praticamente interligado à Nova Lima, né? Antigamente não era bem assim, né? A gente tinha um transporte público precário, né, com poucos horários de ônibus, e a vida era muito difícil. A gente era uma família muito simples, né, muito humilde. E por influência de bons amigos, eu acabei me inscrevendo, né, na prova de seleção do Senai, e fui aprovado. E eu, quando eu estava na 8ª série, eu transferia o meu curso para a noite e fazia o curso de tornearia mecânica no Cefet no período da manhã. No Senai, desculpa, né, corrigindo, no Senai, no período da manhã. Então eu estudava de manhã no Cefet e à noite eu cursava a 8ª série. Senai. Isso, Senai de manhã, Isso. tornearia mecânica, e à noite a 8ª série no estadual. Isso. Quando eu concluí a 8ª série, né, eu ainda estava terminando o meu curso de tornearia, que era 1 ano e meio, né? O curso de tornearia de Senai antigamente era quase um curso técnico atual, né? E eu comecei a fazer o científico no estadual, fazia o científico, o primeiro ano de científico à noite, e cursava a tornearia de manhã. Com 15 anos, né, 15 anos e meio, eu formei Senai, já estava no primeiro ano científico, e mais uma vez, por influência de bons amigos, eu fiquei sabendo do Cefet, né, que era o Centro Federal de Educação Técnica, né? Referência, Cefet, né? referência. Naquela época era a melhor escola técnica do Brasil. E eu estava cursando o primeiro ano científico, fiz a inscrição, falei, pai, preciso matricular no Cefet, eu não posso perder essa oportunidade. E meu pai me levou foi a primeira vez, inclusive, que eu fui a Belo Horizonte, entendeu? E eu fiz a matrícula no Cefet e, para minha surpresa, eu fui aprovado, né? Eu sou o primeiro técnico que conseguiu concluir o curso técnico da minha região. Eu estudei no Cefet em horário integral, eu fiz 3 anos de curso técnico, onde eu fiz, junto com o técnico, a formação de 2º grau. E o Cefet transformou a minha vida, né? O Cefet foi uma virada de chave na minha vida. O Cefet realmente é uma escola de referência nacional. Naquela época, a gente ainda com muita dificuldade financeira, né? Meu pai mineiro, né? A vida muito difícil, a gente tinha acabado de passar por um problema familiar muito grave. Eu perdi um irmão, né? Quando ele tinha 8 anos de idade, vítima de câncer. Eu tinha 14 anos, então isso foi um trauma muito grande da nossa família. Minha mãe até hoje não se recuperou, né, desse trauma. E comecei meu curso técnico no Cefet com 16 anos. Eu fui alçado, né, numa escola que dá liberdade para jovens, a mesma liberdade de uma faculdade, né? Então, o Cefet eu tive que ser muito forte para seguir em frente e não envolver com droga. Porque o Cefet, ele te dá a liberdade de uma faculdade, porém, um jovem de 16 anos ele não está preparado para isso ainda. E graças a Deus, como eu tive uma base familiar muito sólida, minha mãe e o meu pai, né, por mais que a gente vem de uma família simples, mas graças a Deus com princípios bem sólidos, né? E eu consegui não me envolver com droga e consegui formar em 3 anos, né, que era extremamente difícil, né? O índice de reprovação no Cefet era altíssimo, né? E graças a Deus eu consegui formar no período de 3 anos. Eu me recordo que quando eu comecei meu curso técnico, ainda tinha o trem, né? Tinha um trem ainda? Tinha um trem, o trem saía de Rio Acima e ia até a Praça da Estação em Belo Horizonte. Passava em Bicalho? Passava em Bicalho. E eu pegava o trem 4h40, 4h50 da manhã. Esse trem demorava umas 2 horas, 2 horas e pouco para chegar até a Praça da Estação. Eu descia na Praça da Estação e ali pegava o metrô até a Gameleira. E da Gameleira fazia uma caminhada de uns 15 minutos até chegar ao campus 1 do Cefet, que é no Nova Suíça. E para voltar, né, o prefeito à época já era o Vitor Penido, né? E o Vitor Penido, eu costumo dizer que ele enxerga além das montanhas. Mesmo naquela época, o município com pouco recurso, ele já fornecia o Vale Transporte para o aluno carente. Então eu recebia o Vale Transporte para eu voltar. A volta, como eu saía do Cefet 6 horas da tarde, que o horário era integral, eu pegava um ônibus até o centro de Belo Horizonte, pegava um ônibus na rodoviária, né? O ônibus saía debaixo da rodoviária e ia para Bicalho. E assim foi minha vida no Cefet, né? Foram 3 anos de muita dificuldade. Eu levava uma marmita,
Foi muito difícil, um período bem complicado. É bom que você venceu. Mas Deus me iluminou e eu segui em frente, com o apoio da minha família, e consegui me formar. Quando eu formei o curso técnico, literalmente a minha vida mudou. Surgiram várias oportunidades de trabalho como técnico. E eu tive a oportunidade, né? Deus vem me encaminhando tanto na minha vida, e eu acredito muito nisso. Eu formei Cefet com 18 anos, eu completava 19 anos em janeiro, eu já comecei em janeiro a trabalhar. Eu fui fazer um estágio, né, na ABC Dados Informática, que era lá no 5, em Contagem, e essa empresa era uma empresa de tecnologia, onde eram fabricados computadores de grande porte, computadores enormes naquela época. Né? Isso lá atrás. Lá atrás, isso em 89, né, 89. E nessa empresa tinha um quadro muito grande, a maioria dos colaboradores eram engenheiros. E eu eu trabalhava no setor de qualidade, como técnico de qualidade, avaliava todos os equipamentos que eram fabricados por essa empresa. E no meu setor eu tinha um grande amigo, que é o Mário Lopes, que até hoje a gente, né, tem algum tempo que eu não vejo ele, quero até mandar um abraço para ele, mas foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida. Eu não tinha recurso para pagar um cursinho. Naquela época era muito caro os cursinhos para entrar na faculdade. Né? Engenharia você tinha no Cefet, engenharia de produção civil, engenharia mecânica você tinha na PUC e na Federal. Então eu comecei a trabalhar logo em seguida, quando eu formei meu curso técnico, e já de cara eu encontrei uma empresa de tecnologia onde tinha um ambiente todo formado por engenheiros, raros, os técnicos eram minoria. E o Mário Lopes me recebeu muito bem no setor, nós éramos técnicos de qualidade, e ele tinha acabado de cursar vestibular na PUC, e tinha sido aprovado. E ele me presenteou com um volume grande de apostilas do Promove, né? E eu sempre aprendi a dedicar muito aos estudos. Graças a Deus, desde a primária, né? A professora Ieda, né? Que é uma grande professora, que até hoje eu me lembro dela, né? Foi uma professora do primeiro e segundo ano primário, a dona Elizabeth. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu tive a oportunidade de ter a filha da Ieda como... Né, nós estudamos primário e até a 8ª série juntos. E a família da Mariana, né, a falecida Mariana, o Sr. Geraldo, Cardozinho, foi uma família que ajudou muito a gente. Porque toda a família sempre foram, né, filhos estudiosos. Né? A família do Sr. Geraldo Cardozinho, como ele era conhecido, e a Mariana, todos se formaram. Então aquele ambiente ali, uma família que morava muito próxima da casa dos meus pais, me ajudaram muito. Então, desde novo, eu aprendi a estudar. A gente se reunia na casa da Mariana, que sempre abriu as portas, né, da sua casa para receber a gente, para fazer os trabalhos escolares. E isso foi importante, porque eu aprendi a estudar desde cedo. E sempre ouvindo minha mãe, não, você tem que estudar. A sua vida só vai melhorar se você estudar. E graças a Deus, uma família muito simples. Hoje, eu sou engenheiro, a minha irmã mais velha é professora da rede municipal aqui de Nova Lima, tem mais de 30 anos de experiência. O meu irmão também é engenheiro. Então, uma família extremamente simples que conseguem formar 3 filhos, todos com curso superior. Mas voltando lá, você recebeu os livros lá do seu amigo, exatamente. Do Promove. Eu trabalhando no Cefet, recebi esse presente do meu amigo Mário Lopes e comecei a estudar. Eu sempre fui meio autodidata e no semestre seguinte eu prestei vestibular na PUC. E mais uma vez eu fui aprovado, graças a Deus eu passei e comecei a cursar engenharia mecânica. Meu curso de engenharia mecânica era um curso de 12 períodos, eu trabalhava durante o dia na ABC e estudava à noite na PUC. E eu saía de casa muito cedo ainda para trabalhar em Contagem, saía do trabalho, ia para a PUC, estudava à noite e à noite eu retornava para minha casa. Eu me recordo que teve um dado momento do meu curso, quando eu estava no 6º período já do curso de engenharia, na metade do curso, eu perdi o emprego. Naquela época tinha um plano Collor, né? Ele abriu o mercado e aí o mercado brasileiro foi invadido por tecnologias, né? Por empresas de fora. Então as empresas que fabricavam computadores aqui no nosso país, todas passaram por dificuldade. Eu perdi o meu emprego.
E aquilo para mim foi assim um caos na minha vida. Eu fiquei 4, 5 meses desempregado. O Brasil estava vivendo um período de muita recessão. E teve um dado momento que eu falei, eu vou desistir. Eu me recordo como se fosse hoje um dia que marcou muito a minha vida. Eu recebia vale transporte, né, da empresa que eu trabalhava, e eu vinha com vale transporte. Como eu fiquei desempregado, eu não tinha mais o vale transporte. E meu dinheiro já tinha acabado, eu não tinha como pagar meu curso, né? E minha família é muito pobre, né? A renda da minha família não era suficiente para pagar um curso de engenharia. Eu retornando, né, para casa, eu perdi o ônibus de Bicalho. Tinha um ônibus que saía da rodoviária de Belo Horizonte direto para o Honório Bicalho. E esse ônibus tinha um valor de passagem menor do que o outro ônibus que saía direto para Rio Acima. Como eu perdi o ônibus, eu não tinha como inteirar, não tinha dinheiro para inteirar a minha passagem. E para quem é da minha época, sabe que os ônibus saíam debaixo da rodoviária e tinha umas doninhas que ficavam vendendo balinha lá, perto do ponto de ônibus. E eu sempre comprava umas balinhas com ela lá. Eu decidi, eu não tinha dinheiro para vir embora. Eu sentei meio desolado lá na rodoviária, assim, falei, gente, eu tenho que trancar minha matrícula, não dá mais, eu não consigo mais. E aí eu pedi à doninha dinheiro emprestado para eu retornar, para vir embora. E eu deixei a minha calculadora com ela, amanhã eu te pago, pode ficar tranquilo, fica com a minha calculadora. Deixei a calculadora lá, ela emprestou o dinheiro, eu consegui vir embora. Eu cheguei em casa, não consegui dormir. E no dia seguinte eu falei com a minha mãe que eu ia trancar a matrícula, que eu ia desistir do meu curso de engenharia. Mas minha mãe não permitiu que isso acontecesse. E ela buscou, né, um grande amigo de infância que eu tenho, com a Mauri, que me ajudou. Ele me emprestou, né, um dinheiro, emprestou para minha família para que eu pudesse pagar aquele período de faculdade. Então foi um período muito difícil, mas eu não desisti. A minha vida foi sempre baseada em muita luta, muito trabalho. Então eu não desisti, minha mãe me apoiou, meu pai, e eu, graças a Deus, consegui um novo emprego. E a partir daí eu não tive mais nenhum período sem desemprego na minha vida. Eu consegui formar engenharia, graças a Deus, em 6 anos, né, 12 períodos, mesmo estudando à noite, trabalhando, sem nenhuma, né, reprovação. E eu sempre tive uma habilidade, uma capacidade muito grande com matemática. Eu lembro que quando eu fazia engenharia, eu ensinava várias pessoas do meu bairro, pessoas que tinham dificuldade com matemática, amigos, né? Vários, que tinham dificuldade, recorriam, né? Me procuravam e eu ensinava matemática dentro da minha casa. Né? E formando engenharia, aí sim, né? A coisa muda de patamar. Né? E quando eu formei, as oportunidades se abriram. Né? E eu tive a sorte de começar a trabalhar na Santa Casa de Belo Horizonte como engenheiro. Eu trabalhei 1 ano na Santa Casa, aquela cidade, né? Santa Casa é uma cidade, que tem 1000 leitos, né? Uma grande cidade. Um hospital, ele tem toda a estrutura que uma cidade tem. E lá eu pude desenvolver muito as minhas competências de engenharia. Depois, logo em seguida, eu fui trabalhar em Betim como engenheiro. E mais uma vez eu deparei com uma grande pessoa na minha vida, que foi o Marcos Lima, né, que era um engenheiro clínico, um engenheiro biomédico, formado no ITA, que me incentivou a estudar, né, fazer uma pós em engenharia clínica. E mais uma vez eu procurei, né, um curso de engenharia clínica, participei de um processo seletivo no Senai, no Cefet, e ingressei no curso de pós-graduação de engenharia clínica. Estudei mais 2 anos, onde eu me especializei em engenharia clínica. Em seguida, eu fiz um concurso público em Betim, como engenheiro clínico. Tinham 2 vagas a nível nacional e eu passei em primeiro lugar. Betim Prefeitura? Betim Prefeitura. Hoje eu sou engenheiro clínico do Hospital Regional de Betim. Eu atuo na área hospitalar há 25 anos. Sou concursado lá em Betim como engenheiro clínico. E esse hospital regional também deve ser uma potência, né? Hoje o hospital regional tem 525 leitos, né? É uma cidade, realmente. E lá eu tenho uma carga horária de 20 horas, eu trabalho 2 plantões por semana como engenheiro clínico. Paralelo a isso, eu sempre fui inquieto, né? Muito inquieto, sempre querendo mais, querendo aprender mais. Quando eu me deparei na área hospitalar, eu comecei a desenvolver um equipamento. E aí começou a minha jornada como empreendedor.
tenho uma empresa foi fundada em 2000 e... Está com 21 anos a minha empresa, 90, nós estamos em 2024, 2000 e pouco, ela está com 21 anos, e onde eu desenvolvi um equipamento que produz oxigênio baseado na separação do ar atmosférico. Nossa empresa ela fabrica já esse equipamento há 20 anos, uma tecnologia desenvolvida em Contagem, uma tecnologia mineira, tecnologia nacional, que eu desenvolvi. Sua empresa é sediada em Contagem? Hoje a gente está sediado em Belo Horizonte. Mas nessa época... Nessa época era em Contagem. Então eu desenvolvi a usina de oxigênio, que é um processo de separação gasosa, e a gente tem vários equipamentos espalhados em vários hospitais pelo Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Paralelo a isso, eu desenvolvi vários outros produtos para a área, sempre voltado para a área da saúde. Hoje a gente tem centrais de vácuo, que atende vários hospitais aqui na região metropolitana, no interior de Minas, estado do Ceará, né? Eu recentemente tive uma oportunidade muito grande de fazer 2 grandes hospitais lá no estado do Ceará. Fiz projeto de toda a parte de instalação de gases medicinais e também fizemos a execução dessa instalação lá em Sobral. Você tem o conhecimento de fazer o projeto e vender os produtos. A gente faz... a empresa, ela, ao longo desse tempo, ela foi diversificando, né? Então a gente tem alguns produtos que a gente produz. Nós temos uma outra atividade que é a parte de projetos, projeto de engenharia. Então eu realizo, né, eu executo, elaboro projetos sempre voltado para a parte de gases medicinais. Recentemente, igual eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de fazer um grande hospital, um complexo hospitalar, lá em Sobral, no interior do Ceará. Foi uma oportunidade muito interessante na minha vida, onde eu fiz o projeto de um complexo hospitalar com mais de 70 mil metros quadrados. O governo do Ceará ele implantou no estado uma política de construção de 5 hospitais regionais, espalhados pelo estado, e graças a Deus eu fui honrado, né, e tive a oportunidade de projetar 2 hospitais desses. Não só projetar o sistema de gás, como também executar a instalação, implantar equipamentos, centrais de vácuo, centrais de ar comprimido, no Hospital de Sobral, que é uma cidade universitária, no norte do estado do Ceará, mais ou menos 200 quilômetros de Fortaleza, uma cidade onde foi feito em 1800 alguma coisa, uma expedição inglesa fez uma comprovação da teoria da relatividade do Einstein, né? Lá em Sobral, tem um museu do Einstein, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, e eu tive a honra, né, saindo de Bicalho, uma família muito simples, de ter participado dessa grande obra lá no estado do Ceará. Fizemos também uma grande obra em Limoeiro do Norte, um grande hospital também, hospital de 38 mil metros quadrados, onde eu pude fazer o projeto e a nossa empresa fez também a instalação de gás. E depois fizemos 17 UPAs, né, espalhadas no interior do Ceará. Então a gente tem um bom trabalho lá, graças a Deus, uma parceria muito grande com uma grande construtora do Nordeste, que é a construtora Marquise. Trabalho de mais de uma década de parceria. E a empresa ela vem, né, gerando emprego, inclusive, para novalimenses, né? Eu tenho o orgulho muito grande de hoje oportunizar, né, emprego para as pessoas da nossa cidade. Eu tenho desde jovens, né, que começam a trabalhar muito cedo com a gente. Eu tenho pessoas que acabaram de sair do Senai, do curso técnico, que estão trabalhando comigo. E também pessoas com idade elevadas, né? Eu tenho várias profissionais lá que têm mais de 60 anos que trabalham com a gente. Então, a minha vida praticamente é baseada nisso. Então, o Gilson, que saiu lá de Bicalho, numa época que Bicalho era muito carente, porque era muito distante de Nova Lima, distante que a gente quer dizer em termos de transporte, né? Essa interligação era difícil. Chegou a ser hoje um empresário de sucesso que você é hoje. E referente a entrar para a política, o que levou você... Você nunca disputou cargo público? Nunca. Nunca disputou cargo público. O que levou você a ser candidato a vice-prefeito de Nova Lima? Eu considero que essa oportunidade ela é um propósito de Deus na minha vida. Eu sempre acreditei que as coisas não acontecem por acaso, né? Tudo acontece no tempo de Deus. E eu resolvi aceitar, né, esse desafio de ser pré-candidato a prefeito de Nova Lima,
por acreditar que a minha capacidade, né, a minha formação acadêmica, a minha grande experiência, tanto no setor privado como no setor público, pode contribuir para que a gente traga para Nova Lima uma gestão eficiente, uma gestão com planejamento, pensando não só a curto prazo, pensando na cidade para o futuro. E uma gestão que possa resgatar Nova Lima, né? Nova Lima precisa ser novamente colocada no rumo certo. Eu acredito que eu posso contribuir muito para que isso aconteça. Ô Gilson, e por que Vitor Penido como seu parceiro político? Olha, Fred, cara, aí é uma escolha muito fácil. Vitor Penido é o maior prefeito da história de Nova Lima. Vitor Penido é íntegro, é um homem honesto, um homem que passou pela vida pública e está na vida pública até hoje, com mais de 30 anos na vida pública, e nunca foi condenado por corrupção. Vitor Penido tem uma inteligência, uma capacidade de gestão muito acima da média. Eu tenho tido o prazer de conviver com o Vitor Penido mais próximo nesse período, e eu vejo o tanto que o Vitor Penido enxerga além. Vitor Penido enxerga muito além do seu tempo. Eu acho que o Brasil tem grandes nomes que sempre enxergaram à frente, né? Oscar Niemeyer, que para mim é um gênio da arquitetura, né? E o Vitor Penido vai nessa linha. Vitor Penido é um grande político, é um estadista, é um político que não faz medidas eleitoreiras. Vitor Penido administra a cidade como ele administrou todas as suas lojas. Então é muito fácil a decisão de caminhar junto com o Vitor Penido. Eu acredito muito na capacidade do Vitor. Vitor é incansável. Vitor, se deixar, ele quer que você anda com ele o dia inteiro, entendeu? Então ele é uma pessoa de uma energia, de um vigor, de uma capacidade, né, de raciocínio, assim, totalmente fora da curva. Então foi uma decisão muito fácil. Caminhar com o Vitor Penido é uma honra. Eu estou tendo uma oportunidade que poucos novalimenses tiveram e eu estou muito feliz por caminhar junto com o Vitor Penido. Ô Gilson, antes da gente ir para um intervalo, você explicou por que decidiu ser candidato a vice-prefeito, mas paralelo a isso, os trabalhos sociais que você faz, principalmente na região da Joana Bicalho. Olha, o trabalho social, na verdade, é uma herança do meu pai, né? O meu pai fundou o Internacional, né, em 1976, e junto com um grupo de amigos, né, meu pai, o Zé Pó, né, o Diagonal, o Tio Antônio, o Pedro Vianinha, o Nereu, que é falecido, né, e vários outros, né, me perdoa aqui se eu tiver esquecido de alguém, eles praticamente construíram aquele campo na picareta. Só o pessoal de casa que não é do futebol como a gente é, e temos o maior orgulho disso, né? Que às vezes tem uns preconceitos, né? O maior orgulho é a gente ser simples do futebol amador, onde a gente faz muita amizade e conhece Nova Lima, de Água Limpa a Santa Rita. O campo do Internacional é aquele campo do trevo. Para você entrar em Honório Bicalho, você vê o campo internacional, que, diga-se de passagem, está um brinco, né? Fred, então, exatamente, né? A gente vem fazendo um trabalho legal lá no Internacional, tá? Eu acho que a gente não faz nada sozinho. Aí seu pai fundou o Internacional? Meu pai fundou o Internacional, meu pai, junto com um grupo de amigos, mantinha naquela época, mesmo com pouco recurso, uma escolinha, né? Tem várias pessoas da minha idade, mais jovens do que eu, que são apaixonados pelo meu pai, que falam, né, a importância que meu pai teve na vida desses jovens. Não só meu pai, como o Diagonal, porque é uma figura queridíssima do bairro, né, o Zé Pó, né, o Tio Antônio, né, o Pedro Vianinha, o Gessi deu aula para mim na escolinha de futebol. Eu lembro da minha infância, jogando bola ali no campo Internacional, no campo do Nova Suíça, né, que é muito próximo. Sim. Então, meu pai, ele deixou esse legado, né, e eu vim, né, para o futebol amador a pedido do Zé Pó. O Zé Pó foi um dia na minha casa e pediu para que eu assumisse o Internacional, porque o Internacional estava muito mal, né? A gente estava na 3ª divisão, então o Inter estava muito precário, a situação lá do nosso campo, e eu aceitei esse desafio, né? Reuni grandes amigos que eu não poderia, né, cometer injustiça, né, de não lembrar aqui, né? O que você está vendo ali em relação à transformação que nós fizemos naquele campo, ele não é mérito único meu.
né? Eu acho que eu tenho, talvez, o mérito de ter agregado pessoas. A gente não faz nada sozinho nessa vida, né? A gente que é do meio empresarial, a gente sabe que a gente tem que ter um time, né? Você tem que ter um grupo de pessoas, porque senão você não consegue alcançar os seus objetivos. E reuni, né, e convidei vários amigos, o Vladimir, né, que é uma pessoa extremamente capaz, cara, uma pessoa de uma qualidade, um grande programador, um cara, uma formação acadêmica também exemplar, né, que contribui muito, né, o Rogério Ari, que é meu vice-presidente, né, o Lalado, poxa, uma pessoa de uma integridade, de uma honestidade, assim, fora da curva, que é o meu tesoureiro, né, o Hélio Barbosa, pô, que sempre cuidou com muita dedicação do campo do Cruzeiro, está lá com a gente, né, é parte dessa transformação. O Levir, né, o Ézio, né, hoje o Denis, né, que é o filho do tio Antônio, que já foi presidente do Inter lá atrás, hoje está com a gente, né, o Júlio, né, e vários outros empresários, o Amarildo Arruda, da CNT Fiber. Nosso grande parceiro, Amarildo. Grande parceiro, uma pessoa íntegra, uma pessoa extrema, um grande empresário da nossa cidade, diga-se de passagem, né? Isso. Que também nos ajuda. E temos, né, vários outros empresários, o Rafael Tibu, né, da Ritec, que também ajuda muito. O cara é empresário, um cara de uma energia, né, um grande empresário da cidade, um trabalhador. Então, cara, eu tenho um orgulho muito grande de ter agregado essas pessoas, né? O próprio Mauri, né, que eu citei aqui, que me ajudou lá atrás, né, quando eu ainda estudava, também fez parte da nossa diretoria por um período, e eu tive a capacidade de agregar essas pessoas, agregar pessoas do bem. E a gente vem fazendo um trabalho com muita dificuldade, Fred, ali no campo, porque a gente não tem aporte de recurso público, né? A gente caminha ali com ajuda, né, dos empresários que eu citei, né, e vários outros, né? Tem o Anderson Cabelin, que ajuda bastante também, né, o Internacional, e a gente vem cada vez melhorando, né? Estamos, inclusive, agora, Fred, concluindo lá um banheiro feminino, né, um banheiro masculino, uma coisa não luxuosa, mas uma coisa assim, uma estrutura bem apropriada para receber as famílias do campo, né? Um bar novo nós estamos construindo, vamos ver se agora no final do mês a gente inaugura. Porque o nosso campo hoje, a gente tem uma escolinha com mais de 100 pessoas, né? 100 alunos. E é uma escolinha onde o pai faz uma contribuição e o Internacional completa o recurso, porque a gente tem 3 ex-atletas que são monitores do nosso projeto. Isso é muito importante, Gil, se você me permite, que num passado muito recente existiram todos os clubes tinham escolinha, mas foi um período onde teve altos investimentos da prefeitura lá atrás. E poucos clubes hoje, sem esse investimento, encaram ter escolinha. Olha, Fred, o trabalho social ele tem que ser feito sem interesses paralelos. Né? Quando você se predispõe a fazer um trabalho social, você tem que entregar de fato aquilo que você quer para a sua cidade. Eu não posso fazer um trabalho social pensando em ter lucro ou ter vantagens sobre isso. Ou ganhar dinheiro para montar o time amador, né, principal da primeira divisão. Eu acho assim, o time amador, cara, ele não deve receber dinheiro público. Eu acho que o futebol amador, ele tem um papel importante, nós sabemos disso, né? Às vezes a pessoa fala, tem um preconceito, gosta disso em relação ao campeonato amador. O campeonato amador é inclusivo. O campeonato amador gera receita para a cidade. Você pega um jogo de futebol, da primeira divisão principalmente, você movimenta ali o comércio local, né? Então, o futebol amador, além de ser uma ferramenta inclusiva, né, uma escolinha de futebol, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de preconceito sobre o futebol, mas a escolinha ela tem um poder de tirar as crianças da rua, né? E eu acredito muito em Deus. A gente tem uma sorte, né, uma sorte muito grande de ter na nossa escolinha o Orlando, cara. Orlando, uma figura fantástica, uma pessoa que realmente faz aquilo ali como vocação divina mesmo. O Orlando tem um trabalho que ele fez lá no Morro do Papagaio, ali na Barragem Santa Lúcia, que até hoje as pessoas chamam ele de pai. Há um tempo atrás, eu trouxe vários jogadores da Barragem, que inclusive virei amigo do pessoal, né? De vez em quando, final de ano, eu levo lá umas cestas básicas, levo lá a minha contribuição para essa comunidade tão carente. Quando esse pessoal veio jogar com a gente, deve ter uns 4 anos atrás, 5 anos, né, que teve a pandemia, deve ter uns 5 anos atrás, o nosso time,
o pessoal todo, cadê Orlando? Cadê Orlando? Cadê Orlando? Traz Orlando. Eu sem entender o que Orlando representava para aquela comunidade. Quando eu levei Orlando lá no campo, Orlando, o pessoal quer que você vai lá, cara, faça uma forcinha, vá lá no campo. Poxa, pessoal, pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, chorando, abraçando o Orlando, dizendo que o Orlando que estavam vivos pelo trabalho que o Orlando fez lá na barragem, num projeto que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha através da AGAP, né, que é a Ação de Garantia ao Ex-Atleta Profissional, uma parceria entre a AGAP e a Prefeitura de Belo Horizonte. O Orlando era um monitor que atuava na barragem Santa Lúcia. Então, olha a sorte, né? Olha o orgulho que eu tenho. Eu tenho o Orlando conduzindo o nosso projeto de escolinha lá no campo do Internacional. Eu tenho o Deco, que é uma figura fantástica do futebol amador, né? Jogou no Vila há muito tempo, uma pessoa querida na nossa região, que está com a gente também. E eu tenho o Ademir, que é daqui do José de Almeida. O Ademir jogou no Vila. O Ademir é um cara também sensacional. Então a gente tem 3 ex-atletas profissionais que são monitores da nossa escolinha. Então a gente, muito mais do que ensinar aquela criança futebol, nós estamos contribuindo para a formação daquele jovem, daquela criança, né? E eu acho que é muito importante. Eu acho que a cidade precisa de mais projetos verdadeiramente, né, sociais. Não é projetos que você monta para receber dinheiro público e utilizar no amador. Não é isso. Ok, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Gilson, agora entrando nos problemas de Nova Lima, no que ele acha que precisa ser feito em Honório Bicalho e toda a região nordeste de nossa cidade. 1 minuto só. Que baita partida, hein, André? Conta pra gente o segredo de tanto golaço. Não tem segredo, tem união. O avanço em Nova Lima também é o resultado da contribuição de todos. Falou e disse. Quando cada cidadão faz sua parte, todo mundo sai ganhando. Porque aqui a prefeitura cuida e a nossa cidade avança. Tá vendo essa nova UBS? Ela é só uma das muitas unidades inauguradas. E as novas creches, mãe? É o cuidado que a gente precisava. Nossa cidade avança por toda parte. E a primeira escola municipal de robótica e programação industrial para jovens e adultos do Brasil é de Nova Lima. Orgulho de fazer parte. Mais orgulho ainda é ver Nova Lima erradicando a pobreza. O programa Nova Renda está beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Por aqui o trabalho não para. São mais de 50 obras de contenção, diversos espaços públicos sendo revitalizados e as obras na Avenida de Contorno já na reta final. Viu só? Time que joga junto, avança junto. É IPTU em dia e uma Nova Lima bem cuidada todo dia. Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br/IPTU. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito.
Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Gilson Amorim, pelo Partido Republicanos, que faz chapa com o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Gilson, como você avalia a atual gestão do prefeito João Marcelo? Olha, Fred, eu avalio com muita preocupação. Eu acho que o governo João Marcelo, do prefeito João Marcelo, vem cometendo vários equívocos. Eu vou aqui destacar alguns deles, né? O primeiro equívoco que eu acho que o prefeito João Marcelo comete é quando ele diz abertamente que ele faz uma gestão muito alinhada com a Câmara, em harmonia com a Câmara de Vereadores. Eu acho que a harmonia, eu concordo plenamente com ele, deve ter harmonia entre os poderes. Mas faz parte da democracia a independência entre os poderes. Eu acho que quando você começa a ter um alinhamento e você começa a ter praticamente a Câmara inteira favorável a tudo que o governo faz, o cidadão novalimense começa a perder muito. Então, eu defendo a harmonia, mas essa harmonia não pode se transformar em submissão. Eu vejo que o Poder Executivo ele tem que enviar os projetos para a Câmara, e a Câmara de Vereadores tem que exercer o papel de Câmara, que é avaliar os projetos, criticar quando for necessário, melhorar os projetos, porque esta é a base da democracia, né? Eu acho que o contraponto de opiniões, as divergências de opiniões, ela é saudável. Você constrói grandes projetos nas divergências. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as pessoas têm que divergir. Eu estou dizendo que as opiniões precisam ser divergentes. Na política, a gente não diverge de pessoas. Eu não tenho divergência com a pessoa do prefeito João Marcelo. Eu tenho divergência com a política que o prefeito João Marcelo vem implantando na minha cidade. Então, eu acho que o alinhamento muito próximo, ele traz muito mais prejuízo do que benefício para a população. O Poder Legislativo, ele tem que exercer dois papéis fundamentais da democracia, que é legislar e fiscalizar. Então, eu acho que esse alinhamento muito próximo, essa unanimidade, ela traz muito prejuízo. Toda unanimidade é burra. Não existe unanimidade. Tem que haver debate de opiniões. E isso eu não vejo acontecer em Nova Lima. Outro ponto que eu discordo, mas discordo radicalmente do atual prefeito, é quando ele vem a público e diz que a prefeitura não é banco, que a prefeitura não tem que guardar dinheiro. Olha, o prefeito, como bem diz, João Marcelo diz isso com muita clareza, o prefeito é o síndico da cidade. Eu faço um paralelo do prefeito, do síndico da cidade, como um gestor de uma grande empresa no mundo inteiro. Quando um gestor, quando um síndico vem a público dizer que a prefeitura não é banco, que a prefeitura não é para guardar dinheiro, ele está passando uma mensagem para o cidadão e principalmente para o seu secretariado, para os seus diretores, para os servidores públicos, né, tanto concursados como contratados, que pode gastar. Ó, está liberada a gastância. Vamos gastar porque a prefeitura não é banco, a prefeitura não precisa guardar dinheiro, então vamos gastar, vamos torrar o dinheiro público. E esses dois pontos, na minha opinião, têm contribuído para uma série de erros e equívocos que vem acontecendo na atual gestão. O outro pilar que eu considero como negativo na atual gestão é porque a atual gestão ela é formada por um secretariado de pessoas que não têm vínculo com a nossa cidade. Pessoas que não moram em Nova Lima. O orçamento bilionário, corrigindo, né? Bilionário da nossa cidade está na mão de pessoas que não têm vínculo com a nossa cidade. Essas pessoas vão embora. Vai acabar o mandato, sendo reeleito ou não, eles vão embora. Eles não têm vínculo.
Eu sou nascido e criado em Honório Bicalho. Mesmo eu tendo melhorado um pouco a minha vida, até porque eu não penso em ser rico, eu não preciso ser rico. O que eu tenho para mim já é o suficiente para eu viver. Eu dou uma educação de qualidade para os meus filhos, eu faço aquilo que eu gosto, eu sou uma pessoa extremamente simples e continuo morando em Honório Bicalho, um lugar que eu amo, um lugar que eu adoro. Eu adoro a minha cidade. Então eu vou estar aqui independente do que acontecer. E o governo João Marcelo hoje, ele é formado por forasteiros, pessoas que não têm vínculo com a nossa cidade. Então esses 3 grandes erros, na minha opinião, é o que vem contribuindo para acontecer erros importantíssimos que estão acontecendo com a nossa cidade. Por exemplo, agora nós somos surpreendidos há 2 semanas atrás, uma semana atrás, com a denúncia dos tablets. Olha, uma prefeitura moderna, com toda a tecnologia, opta por fazer um processo licitatório de compra de tablet com pregão, na modalidade pregão presencial. Essa denúncia do que aconteceu com os tablets, não é o Vitor Penido que está fazendo a denúncia, não é o Wesley de Jesus, não sou eu, não é o nosso grupo político. Uma das empresas que participou do certame, isso há 2 anos atrás, se sentiu prejudicada e ofereceu uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apurou essa denúncia. E quando apurou essa denúncia, ele emitiu um relatório conclusivo que disse claramente que a Prefeitura de Nova Lima, que o prefeito João Marcelo comprou 10.000 tablets com sobrepreço, um preço mais caro, que chega a quase 50%. Ou seja, Nova Lima comprou 10.000 tablets. Várias cidades da região metropolitana compraram quantidades inferiores a 10.000 e pagaram quase 50% a menos. Isso é uma situação que preocupa muito. Essa compra gerou um prejuízo à Nova Lima de 5.430 e poucos mil reais. Por que isso aconteceu? Nova Lima não tem uma fiscalização. Né? O que o prefeito diz que ele tem um alinhamento, uma harmonia com a Câmara, eu acho um grande erro. A Câmara precisa fazer o trabalho dela. A Câmara precisa fiscalizar. Quando a Câmara fiscaliza, ela contribui com o Executivo, minimizando erros. Então eu defendo que a gestão de uma cidade, a gestão de um estado, a gestão do país, tem que respeitar a Constituição. A Constituição determina que são poderes independentes e harmônicos. E ponto. Quando você começa a ultrapassar isso, você começa a fazer com que o legislativo fique submisso. E isso te induz a erros. Porque você acha que você pode andar acima da lei. E não funciona dessa forma. Olha para você ver. O outro ponto que ele defende é que a prefeitura não é banco. O prefeito João Marcelo acabou de enviar para a Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? A LDO é um planejamento que o prefeito, o governador, o presidente manda para o legislativo, onde ele faz uma previsão de gasto de acordo com cada área da cidade. Então o que acontece? A LDO, que o prefeito João Marcelo encaminhou para a Câmara para ser executada em 2025, ele mandou para a Câmara uma previsão de gasto com a Câmara Municipal de 64 milhões. 64 milhões para gastar em um ano. Olha, isso representa mais de 100% do valor que Vitor Penido disponibilizou para a Câmara em 2020, no seu último ano de governo. Vitor Penido, em 2020, colocou no seu planejamento orçamentário 28 milhões. O atual prefeito, João Marcelo, mandou para a Câmara 64 milhões como planejamento de gasto da Câmara. Agora eu pergunto para o cidadão que está nos assistindo, vocês concordam com isso? Vocês acham justo cada vereador custar mais de 4 milhões por ano? Será que a nossa cidade não tem mais nada mais importante do que isso?
Aí, Fred, a gente pode escutar, né? Olha, mas está dentro da lei. Lógico, está dentro da lei. Você pode gastar até 6% da arrecadação, mas é necessário gastar? Não é necessário gastar esse valor tão grande com a Câmara, porque a Câmara não faz obra. Câmara não faz, não é executivo, é legislativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ultrapassar os limites da Constituição. Né? Cada poder tem a sua autonomia, a sua independência, e devem ser harmônicos, mas cada um respeitando a sua atividade que é definida pela Constituição brasileira. Seguindo nessa linha de prefeitura não é banco, se eu chegar na minha empresa e falar que a minha empresa não é banco, você, Fred, falaria isso aqui na TV Banqueta? Cara, o que vai acontecer? Todo mundo vai gastar de maneira descontrolada. Eu vejo em Nova Lima uma gastança exacerbada. Sabe? Outro ponto que me preocupa demais em Nova Lima. Nova Lima investiu quase 16 milhões na troca de ponto de ônibus. Cada ponto de ônibus desse custou entre 39 mil e 50 e poucos mil reais, uma média de 47 mil reais para cada ponto de ônibus. Eu aqui, gente, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não sou contra melhorar as condições de ponto de ônibus da nossa cidade, eu não sou contra. Eu acho que o usuário do transporte público, ele já é muito... O transporte público não é legal, ele já sofre demais. Então você tem que dar conforto para as pessoas que esperam o ônibus. Eu não sou contra isso, porque senão isso pode pegar esse vazio e distorcer o que eu estou falando aqui. Eu sou favorável à melhoria das condições dos pontos de ônibus de Nova Lima. Porém, eu sou totalmente contrário com o valor que se gastou por cada ponto de ônibus. Eu, como engenheiro, vou passar um dado aqui para vocês de casa, para você, Fred. O metro quadrado de construção de casa popular no Brasil gira em torno de R$ 1.600 a R$ 1.700. O nosso ponto de ônibus que foi instalado na nossa cidade, ele tem menos de 4 metros quadrados, 3,9, que eu fiz questão de medir, metros quadrados. Ele não tem proteção lateral, ele é fabricado de chapa de aço, ele custou 47 mil reais, em média. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser fiscalizada pela Câmara de Vereadores. Eu não estou dizendo que tem coisa errada, eu estou dizendo que eu acho errado gastar 47 mil reais para construir um ponto de ônibus. Nós estamos falando aqui de uma casa popular aí de 50 e poucos metros quadrados, que a gente gastaria aí, né? Talvez a prefeitura, se tivesse intenção de fazer isso, poderia até comprar por menos, porque um volume você vai baixar o preço. Mas nós estamos falando aí de 80 mil reais você fazer uma bela casa popular. O cara, 1,5, um ponto de ônibus e meio é o mesmo valor de construir uma casa popular. Eu não posso aceitar isso como cidadão. Eu acho que está errado. Não é prioridade, não deveria ser prioridade gastar 47 mil reais num ponto de ônibus. Outro ponto que também está sendo muito discutido na cidade, isso é público. O prefeito João Marcelo, a gestão do prefeito João Marcelo, é uma gestão do retrabalho. O que é retrabalho? O cara retrabalho é o que mata qualquer empresa no mundo. O retrabalho é quando você faz um trabalho e você refaz aquele trabalho. Você gasta 2 vezes para fazer a mesma coisa. A reforma das praças é um exemplo clássico de como o governo João Marcelo, do prefeito João Marcelo, gere mal os recursos públicos. O prefeito João Marcelo tem quebrado praças que estão prontas e tem refeito praças em cima de praça. Isso é um grande retrabalho. Nenhuma empresa no mundo permite retrabalhos. Então vai muito da lógica que ele defende, que a prefeitura não é banco. A prefeitura não tem que guardar dinheiro. Essa fala diz muito do governo do João Marcelo. Ele não se preocupa com dinheiro público. A obra, essas 4 quilômetros de obra, rodovia, duplicação de rodovia. Estou falando da MG-030. MG-030, 4 quilômetros 4 quilômetros, hein, gente? Pensei que fosse mais. O Vitor Penedo falou comigo que era 4 quilômetros, eu fiz questão de medir. Eu saí do viaduto aqui embaixo,
zerei meu velocímetro, né, o odômetro, né? Quando eu cheguei lá na Praça do Trator, dá exato 4 km, dá 3, não chega a 4 km. O Vitor Penido deixou essa obra licitada, a empresa que ganhou a primeira licitação ganhou por 21 milhões. Passou 4 anos do governo João Marcelo e ele não conseguiu concluir a obra. 4 quilômetros, gente. 1 quilômetro por ano. Eu não estou nem levando em conta o que foi feito no último ano do governo Vitor Penido. Vitor Penido idealizou a obra, projetou a obra e deixou dinheiro em caixa para que seja feita. Diga-se de passagem, gente, para o cidadão novalimense, Vitor Penido pegou a prefeitura em 2017 devendo próximo de 400 milhões. O servidor recebia em Nova Lima parcelado. Vitor Penido entregou a prefeitura em 2020 com 400 milhões em caixa. Essas obras que andam sendo feitas pela cidade são obras que foram projetadas pelo Vitor Penido, que foram licitadas pelo Vitor Penido e que deixou dinheiro em caixa para ser executado. Eu vivo esse sofrimento da SMG 030 todos os dias. O que teve de retrabalho nessa obra, faz, refaz, quebra de novo, faz de novo. Isso é dinheiro público, isso não pode ser conduzido dessa forma. Não pode. É um absurdo completo conduzir uma obra de 4 quilômetros dessa forma. Olha, o último lote, agora, ano passado, foi feita uma licitação, uma nova licitação, pelo prefeito João Marcelo, e a placa está lá, gente, que eu estou falando aqui, eu não estou falando da minha cabeça. É bom o cidadão novalimense andar lá na rodovia e ver as placas que estão lá. O lote 1 custou 37 milhões. Ele dividiu a licitação em 2 lotes. Eu não consigo entender, como engenheiro, por que tomou essa decisão. É o mesmo objeto. Você divide 2 lotes, você está, no mínimo, tornando menos atrativo aquele negócio. Se você talvez licita num lote único, você conseguiria preços melhores para a execução da obra. O lote 2 é 48 milhões. Pô, nós vamos somar aí dá 85 milhões de licitação que foi feita no governo João Marcelo. Tá lá, as placas estão lá. Não é dado meu, tá? É dado do governo. Somado com 21 milhões que o Vitor licitou ainda no último ano de governo, nós estamos falando só de contrato de 106 milhões. Só de contrato. Eu não sei se teve aditivo, porque, diga-se de passagem, o portal da transferência de Nova Lima, ele não tem transparência. É muito difícil você encontrar dado no portal da transparência da Prefeitura de Nova Lima. Gente, 4 milhões para duplicar 4 quilômetros. 106 milhões para 4 quilômetros. Nós estamos falando aí aproximadamente de mais de 25 milhões por quilômetro. 4 anos de obra, 1 quilômetro por ano. O novalimense não merece esse descaso. Nós, novalimenses, não merecemos isso. Gilson, agora é importante também ressaltar para o nosso telespectador que nós estamos numa pré-candidatura. Num outro momento, o Gilson vai vir, o Vitor, caso seja concretizada a candidatura deles, o João Marcelo com seu vice, que ainda não definiu, por isso também explicar que o Gilson é o primeiro pré-candidato a vice-prefeito a estar na TV Banqueta, porque o João Marcelo ainda não definiu o seu vice, seu pré-candidato a vice, e o PT não tem, até o momento, o candidato a prefeito. Entrevistamos o pré-candidato a prefeito Jobert, que deixou de ser pré-candidato a prefeito, e o PT ainda não definiu nenhum pré, nem candidato a prefeito, nem um vice. Assim que todas as outras chapas apresentarem seus pré-candidatos a vice-prefeito, vamos recebê-los também. Mas dando início, retornando à minha fala, me perdoe, não tem como cobrar propostas numa pré-candidatura, mas problemas sim. Você fez as críticas ao governo de João Marcelo, mas em termos de problemas, quais são as principais áreas que o novo prefeito de Nova Lima tem que enfrentar ou se dedicar? Olha, Fred, o prefeito, que for receber, esse novo período aí, como esse novo mandato, ele tem que focar muito em melhorar a saúde, A saúde de Nova Lima é um verdadeiro caos, O Hospital Nossa Senhora de Lourdes está totalmente estrangulado. A gente tem que entender o que anda acontecendo, mas a saúde não está legal. Eu acho que um dos problemas que nós temos aqui na cidade de Nova Lima é a disparidade, Nova Lima, a gente tem várias Nova Limas dentro de uma única Nova Lima. A gente vai no Seis Pistas, é um luxo, um lugar maravilhoso, lindo,
Alphaville é a mesma coisa. E quando a gente vai para a periferia, né, Água Limpa pô, não tem a menor estrutura, Água Limpa não tem saneamento básico, Água Limpa não tem pavimentação. Quando você vai para Honório Bicalho, Santa Rita, Nova Suíça, Nossa Senhora de Fátima, você vê que ainda precisa de muito investimento. A sede do nosso município também precisa de um olhar diferenciado, né? Nova Lima está feia, né? Então, assim, eu entendo que o grande desafio é tentar equacionar isso, né? Nós não podemos ter uma distorção tão grande, né? Você vai numa região de Nova Lima, é puro luxo, e você vai na periferia, você não tem coisas básicas. Então, acho que esse é um grande desafio que o novo prefeito, né, o atual prefeito, tem que enfrentar isso de maneira bem séria, né, e fazer um planejamento para tentar reverter essa situação. Essa desigualdade social. A desigualdade muito grande, né, Fred? São várias Nova Limas dentro de uma única Nova Lima. Ô Gilson, agora vamos entrar um pouquinho na sua raiz, Honório Bicalho. Lembrando que Honório Bicalho é onde se situa a regional, mas Honório Bicalho, essa regional situada em Honório Bicalho, representa da Nossa Senhora de Fátima, Bela Fama, Nova Suíça, Honório Bicalho, até chegar em Santa Rita. Olha, mas antes disso, sobre Honório Bicalho, quais são os principais problemas de Honório Bicalho? Quais são as áreas que devem ser enfrentadas, os investimentos que devem ser feitos? Dá uma geral sobre Honório Bicalho. Olha, Fred, Honório Bicalho é um lugar que eu nasci, né, que eu amo, que eu tenho grandes amigos, né, que eu tenho um carinho enorme pela população toda do nosso distrito, né. Acho que o grande problema que deveria ter sido enfrentado, infelizmente faltou sensibilidade para o atual prefeito, né, o prefeito João Marcelo não foi sensível, né, às famílias, é a questão da enchente, né. Nova Lima, e especificamente Honório Bicalho, vem passando, né, por problemas de enchente já há um bom tempo. E a última enchente em 2022, né? 21, né? Perdão, acho que é 22. Janeiro de 2022. Janeiro de 2022. Já fiz tanta matéria que eu até me perdi. Janeiro de 2022. Ela foi uma enchente que trouxe muito prejuízo para o nosso bairro, né? Nosso bairro foi totalmente devassado, né? Foi destruído pela enchente. E eu vejo que faltou sensibilidade, né? Já se passaram 3 anos. Nova Lima é uma cidade que arrecadou nesses 4 anos aí, mais de 4 bilhões, né? Um prefeito que recebeu 400 milhões em caixa e não construiu uma casa para tirar ninguém de uma situação muito difícil, né? Você perde a sua casa, o lar, cara, por mais simples que ele seja, ele é o porto seguro, né, de todos os cidadãos. E hoje eu tenho amigos, né, eu tenho conhecidos que não têm casa, cara. A pessoa passou uma vida inteira construindo uma casa, perdeu tudo, as casas estão destruídas. Quem anda lá, né, próximo a essa região, sabe do que eu estou dizendo. E não foi feito nada, cara. Não foi feito nada. E não foi por falta de dinheiro, foi por falta de sensibilidade, foi por falta de querer fazer, né? Eu não vi no governo, no prefeito João Marcelo, a vontade de querer resolver o problema das pessoas. As pessoas estão sem lá, cara. As pessoas estão sem o porto seguro delas. Isso não pode continuar. Eu acho que tem que ser feito, né, estudos, né, realmente para tentar minimizar essa questão das enchentes, né, e tem que resolver a vida das pessoas que perderam as suas casas, né. Bicalho enfrenta hoje, né, não só Bicalho, como Santa Rita também, um grande problema de invasão, né. Nós temos muitas áreas que estão sendo ocupadas de maneira desordenada e isso está virando um problema muito sério, né. E nos últimos 4 anos cresceu muito na nossa região. Então é um problema que deve ser enfrentado pelo próximo prefeito, né, com seriedade, porque se deixar como está, uma região tão rica, tão bonita, igual o Honório Bicalho, vai virar uma coisa assim incontrolável, né? As nossas riquezas naturais, né, não estão sendo valorizadas, né? Estão sendo desleixadas, está tudo muito desleixado. Eu acho que a gente tem que ter um olhar bem, como se diz, né, bem voltado para esses grandes problemas da minha região. Ontem, inclusive, Fred, teve uma audiência, né, de um processo que várias famílias estão movendo contra a Vale e, para nossa surpresa, né, a prefeitura encaminhou, parece que alguns funcionários da regional, algumas pessoas foram lá para depor
E, curiosamente, depuseram, parece que a favor da Vale. Então, assim, poxa, o poder público, o prefeito João Marcelo, a prefeitura, né, a Defesa Civil, será que não fez nenhuma análise daquele minério, daquele rejeito que desceu, né, para dentro de Bicalho? Né? Será que não foi feita nenhuma investigação sobre isso? Por quê? Porque se tiver acontecido algum problema causado pela mineradora, mesmo que involuntariamente, as mineradoras precisam ser responsabilizadas. Né? Eu acho que houve uma falha, né, no atual prefeito de não investigar, né, as origens daquela lama, né, para ver se ali tinha resíduo de minério de ferro, para ver se aquilo ali era proveniente de alguma barragem de rejeito, né, que circundam, né, a nossa região. Então, faltou isso e, curiosamente, ontem, né, funcionários da regional, parece, não sei ao certo, foram depuseram, né, a favor da mineradora. Né? Eu acho isso, no mínimo, bem curioso. Só o pessoal de casa entender é que muitas pessoas de Bicalho afirmam que essa enchente veio diferente das outras, veio carregada de minério. Por isso foi feito um processo judicial acusando a Vale. O pessoal de casa entender. Gilcinho porque ele é conhecido em Bicalho como Gilcinho. É isso aí. Gilson, referente ainda à questão da enchente de Honório Bicalho, como você avalia o desassoreamento do Rio das Velhas que foi feito recentemente pela Prefeitura de Nova Lima? Olha, Fred, eu não tenho dados, né, técnicos para avaliar essa situação. Eu acho que deveria ter sido feito um projeto ambiental, não sei o volume de material que saiu, não sei para onde esse material foi levado, não sei, né, não tenho teor da análise desse material. Então, realmente, eu não me sinto, né, com condições de estar respondendo isso, porque eu não acompanhei de perto, eu não sei o volume que foi retirado do rio, eu não sei qual tipo de material foi retirado, então realmente eu não tenho esse dado para comentar. Sobre as novas inaugurações da Prefeitura de Nova Lima, as novas inaugurações, o início das obras, parece que o espaço cultural está mais avançado e o início das obras da nova estação ferroviária. Como você avalia essas duas últimas obras e também sobre o campo do Cruzeiro, que ainda está em reforma? Olha, em relação às duas obras, né, a obra da construção, da reforma, né, na verdade vão construir, porque a estação já não existe mais, né? Da nova estação, eu tenho uma crítica muito pesada para fazer. Aquela região onde está sendo construída a estação, ela é uma região que vem sofrendo inundações. Não estou dizendo de enchentes. Toda vez que chove, né, um volume maior, né, um volume alto, aquela região é completamente inundada. Não só a região da construção da estação, mas também a praça da estação, né, e a Rua Nova, aquela rua que liga ali a saída da sede do Cruzeiro com a entrada da Ponte Nova. A praça, está falando, é o espaço cultural? Não, a praça da estação, perdão, ela é completamente alagada toda vez que acontece uma chuva com grandes volumes. Então, no meu entendimento, a primeira obra que deveria ser feita ali era a drenagem pluvial, para que evitasse que as pessoas que moram na praça, os comerciantes, as pessoas que moram na Rua Nova, sejam tão prejudicados. Como é que você vai fazer uma obra em cima de uma área que sofre com alagamentos? Eu acho que há um equívoco. Gilson, pode falar. Você me perguntou também, desculpe aí, Fred, interromper, sobre a questão do espaço cultural. Isso. O espaço cultural, eu não conheço o projeto, eu, né, não posso aqui tecer nenhum comentário, porque eu não vi o projeto, eu sei que foi uma obra que começou há um mês atrás, fecharam a área, começaram a obra, eu não conheço o projeto, não tem maquete, não tem placa de obra, na placa da obra não tem nem o valor da obra, então não tem como opinar sobre o assunto. Em relação ao campo do Cruzeiro, o Cruzeiro é um clube centenário, um clube que tem quase 100 anos, né? Que tem uma tradição muito importante no futebol amador. Né? Um clube que teve vários projetos sociais ao longo de sua história, né? E que ficou abandonado durante 3 anos. Né? A obra começou agora, tanto é que o Cruzeiro não vai nem disputar o campeonato esse ano, por falta de recurso. Eu achei que demorou muito.
Foi uma falta de sensibilidade muito grande do prefeito João Marcelo, não só com o Cruzeiro, mas também com aliados, né, que sofreu com as enchentes. Então, eu acho que isso deveria ter sido feito lá atrás. Ainda sobre Honório Bicalho, como que você avalia a questão da Subsecretaria Regional Nordeste? Olha, a Regional Nordeste, ela foi dirigida pelo Mael durante muito tempo, né, que é um morador do bairro. O Mael se desligou da Regional, parece que ele vai sair, ele é pré-candidato a vereador. E agora colocaram no lugar do Mael uma pessoa que mora, parece que no bairro do Retiro, né, que eu considero um grande equívoco, né, porque será que no Bicalho não tem nenhuma outra pessoa capaz para assumir a Regional Nordeste? Então eu tenho crítica em relação a isso. Você acha que deveria ser alguém da região de Honório Bicalho? Eu vou sempre defender o cidadão de Nova Lima. Eu acho que a prefeitura tem que ser administrada por pessoas que têm vínculo com a nossa cidade. E na regional eu defendo também que tem que ser um morador do bairro, porque o morador do bairro, ele conhece os problemas do bairro. Então deveria ser alguém, né, na regional que compreende Bela Fama até Santa Rita, deveria ser alguém que fosse morador dessa região. Porque na nossa região nós temos muitas pessoas capacitadas que às vezes são esquecidas pelo poder público. Ô Gil, estamos chegando ao final do nosso programa. Alguma observação, alguma mensagem final ao nosso telespectador? Ô Fred, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, na TV Banqueta, parabenizar realmente pela sua conduta imparcial ao longo, né, da sua trajetória aqui na TV Banqueta e dizer, né, para o telespectador que a gente está iniciando, né, essa pré-campanha junto com o Vitor Penido e que Deus vai abençoar para que isso lá na frente vire uma campanha e que se eleitos, né, se a gente conseguir ser eleito, a gente vai entregar muita dedicação, né, muito trabalho para o povo novalimense. Ok, muito obrigado, Gilson, muito obrigado a você aí de casa pela sua audiência e principalmente pela sua confiança. Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br/IPTU. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos.